Oi pessoal, e aí nossa aula de Ciência das Religiões desta semana vamos iniciar um breve estudo sobre o cristianismo, certo? Semana passada nós tivemos a introdução ao cristianismo, né? Falamos um pouco a respeito, tivemos uma atividade e a partir desta semana nós vamos aprofundar um pouco no cristianismo, conhecendo algumas religiões cristãs, certo? São muitas. Então, assim, vocês não vão assistir, não vão conhecer todas, porque eu vou separar por turmas, né? Em cada turma a gente vai estudar religiões diferentes, mas vai dar para conhecer um pouquinho sobre algumas, certo? E no decorrer das nossas aulas, videoconferências que vierem no decorrer desses dias, a gente pode ir tirando dúvidas também sobre algumas religiões que vocês não venham a estudar, né? Que não entrem no conteúdo da sua turma. Mas, durante as explicações e as videoconferências, vocês podem fazer perguntas sobre elas também. E assim a gente vai esclarecendo e tirando todas as dúvidas e conhecendo o máximo possível dessas religiões cristãs. Bem, a religião que nós vamos conhecer hoje é a Igreja Adventista, né? Mas é a primeira igreja cristã que nós vamos conhecer. Então, assim, na folhinha de vocês vai um texto falando um pouco a respeito, né? Para vocês conhecerem um pouco melhor. Vocês vão ler, mas também podem pesquisar um pouco na internet, até porque vai ter algumas perguntas do exercício que vocês não vão conseguir encontrar a resposta nesse texto que eu enviei. Então, vai ser preciso fazer a pesquisa na internet. Então, nessas pesquisas, vocês vão se aprofundando e conhecendo um pouco mais sobre os adventistas, certo? Então, aqui no texto, eles falam, eu vou ler alguns pontos, nesse primeiro parágrafo que fala, né? Em 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi criada por pessoas que, através do estudo da Bíblia, passaram a compreender a palavra de Deus e seus propósitos, desligando-se de coisas terrenas. Foram liderados por Ellen Gold Harmon, que restaurou a fé de algumas pessoas que se viram frustradas por William Miller. Este pregava a vinda de Jesus Cristo e estabelecia a data que isso poderia acontecer, fazendo com que as pessoas tivessem expectativas quanto a este dia que não viram. Eram aproximadamente 100 mil pessoas que se reuniram para aguardar a vinda de Cristo, que não ocorreu. Então, assim, esse William Miller, ele tinha essa teoria, né, da vinda de Jesus Cristo, que nós todos ouvimos falar, né, só que nós não sabemos quando será esse dia. E ele ele falava que existia uma data, que tinha o dia certo que ele vinha, e ele passava isso para os fiéis. Então, os fiéis seguidores dele, né, que ouviam e acompanhavam o que ele pregava, ele acreditava no que ele falava, né? E ele sempre falava aquilo até que chegou este tão falado dia, né? Que ele pregava, que era o dia que Jesus vinha, e não aconteceu, né? Jesus não voltou, não aconteceu. Então, assim, aqueles mais de 100 mil fiéis ficaram frustrados com aquilo, porque aguardavam ansiosamente a vinda de Jesus, né? E ele não veio. Aí foi quando Ellen Gold entrou na história, né? Para tentar, como se diz, dar uma apaziguada nessas pessoas que tinham ficado tão frustradas e fazer com que elas não perdessem a fé. Mesmo que Jesus não tivesse vindo naquele dia, ela foi buscar resgatar a fé daquelas pessoas para que eles continuassem acreditando que Jesus voltaria sim, mas que esse dia ninguém sabe, apenas ele e Deus, né? Só eles que sabem qual é o dia da volta de Jesus. A gente não sabe, a gente espera, mas a gente não sabe. Até fala no segundo parágrafo aí, no finalzinho, né, que fala aqui assim, que já que as profecias descritas na Bíblia, que antecediam a vida de Cristo, já estão se cumprindo. Eu creio que vocês já devem ter ouvido muitas pessoas falando quando certas situações vêm acontecendo, né? Por exemplo, essa pandemia que vem acontecendo. Muita gente fala, né, que são as profecias da Bíblia que estão se cumprindo. Então, assim, muitas coisas vão acontecer e tem que acontecer, né, segundo o que se fala na Bíblia,
para a volta de Jesus, né? Então, para a volta dele, é necessário que a Terra, né? Não a Terra, o globo, né? A Terra, as pessoas, passem por várias situações até chegar a este grande dia, né? Creio eu que estas situações, elas vão servir muito de aprendizado, de purificação, fazer com que as pessoas tentem melhorar um pouco mais. A gente sabe que infelizmente não é sempre que isso acontece, mas eu creio que essa seja a função dessas coisas acontecerem até a vinda de Jesus. Então, assim, os adventistas, falar em último parágrafo, né, que eles seguem rigorosamente os ensinos bíblicos, como guardar o sábado, não ter vícios, não comer algumas espécies de carne, utilizar o batismo como confissão de fé, bem como a Santa Ceia como símbolo de comunhão entre o homem e Deus, e tantas outras. A gente sempre ouve muito falar a característica mais forte dos adventistas é a questão de guardar o sábado, né? Eles no sábado, eles têm aquele... a rotina deles é totalmente alterada, porque o sábado para eles é o dia que eles não podem fazer certas atividades, não trabalha, questão até de estudo, é do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Aí tem esse período, no caso, o sábado à noite já não tem nada a ver, assim, ele tem essa questão do pôr do sol. Então, a partir desse período, aí já fica limitado as coisas que eles podem fazer. Aí eles entram num período de oração, de ter as suas reuniões, suas orações em casa, eles dedicam o sábado totalmente ao Senhor, né? Então, assim, é bem diferente, né? A gente tem religiões que não tem esse dia específico, já tem religiões que é no domingo, então, assim, varia um pouco. Mas eles têm, é firmemente mesmo a questão deles, eles guardam mesmo o domingo. É tanto assim que é adventista do sétimo dia, que o sétimo dia, contado por eles, é o sábado, né? Aí vai a atividade para vocês com 7 questões para vocês responderem. Algumas tem dentro desse texto mesmo, tem as respostas, mas outras é preciso que vocês pesquisem na internet, tá certo? Então, assim, é bem interessante que vocês façam a pesquisa, não só copiando e colando, né? Copiando o que tá lá e vai só escrevendo. Não, leiam bem, para vocês realmente conhecerem a religião que vocês estão estudando, tá certo? É bem interessante, tem muitas coisas diferentes, bem pra gente aprender realmente, é muito bom. O conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento, ele sempre soma. Então, eu vou aguardar que vocês façam. Algumas respostas são um pouco grandes, vocês podem responder no verso da folha ou no caderno, para poder ficar mais organizado, tá certo? Vou aguardar que vocês façam e mandem a foto para mim e eu vou fazendo a correção, tá bom? Tchauzinho, até a próxima aula.